Do ba 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 do. Bom dia, boa tarde, até boa noite. Gente, quero agradecer primeiramente os 48 inscritos que até agora tenho, porque quando a gente completar 50, gente, vai ser só sucesso. A gente vai fazer lives, vai fazer muitas coisas. Quero muito agradecer o apoio de vocês interagindo, sempre comentando. Comentem mais, coisas que vocês sempre falam, né, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar, deixar sugestão de vídeo nos comentários, hein? Meus amigos aí que estão dando sugestão de vídeo por WhatsApp, não quero saber, eu quero nos comentários, tá? Pra poder engajar o canal. A gente pode falar nos comentários, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, se for um vídeo que a gente pode abordar várias coisas. E o tema de hoje, gente, é o seguinte. Até ajeitar a câmera aqui. Como eu disse no outro vídeo, eu não gosto nunca de deixar algo fixo, muito estático. Mas é importante falar sobre isso também, eu acho que é legal, é um assunto bem interessante. Né, que a gente estuda muito também o que os filósofos muito falam, né, alguns filósofos já falaram sobre a emoção, sobre a razão, e, e vamos falar sobre isso, emoção, razão e alter ego. Esse é o tema do vídeo de hoje. Tá esperando vinheta? Não vai ter não, amor. Mas por enquanto não. Amor, veja só, emoção é o quê? Quando a gente sente aquele impulso de fazer, né, alguma coisa. É a emoção agindo, é o impulso, é aquele ímpeto que te move, que te impulsiona para poder fazer determinada coisa. Que você tá pela emoção é isso, que você tá pelo impulso. A razão, e eu tô falando de uma forma bem resumida, tá, gente? Mas a gente vai debatendo nos comentários também quando a gente for fazer live. Que a gente pode fazer um TBT dos assuntos também, né? E a razão é aquele lado nosso que é mais racional, aquele lado que é mais concentrado para fazer aquilo tudo organizado, analisar com cuidado as coisas, entender aquele lado que a gente precisa para poder a gente ter o controle de alguma situação, pelo menos, porque tem coisa que a gente tem controle, mas tem coisa que temos que ter para poder as coisas fluírem bem, né? Não ir de qualquer jeito, né? Então a gente precisa realmente da razão. Mas, às vezes, a gente tá mais de um do que para outro. Por exemplo, eu sou virginiana. Então eu vou mais pro lado racional, pro lado mais prático, pro lado mais analítico, observadora. Então, tipo assim, às vezes eu me empolgo muito na razão, né? Empolgação é uma coisa bem emocional. Mas eu tô falando assim, tipo, no sentido de eu sou mais racional, eu quero ser mais assim. Precisa fazer isso e se não for assim, não vai dar. Sabe, tipo, eu preciso focar naquilo ali. Só que às vezes esqueço que tem coisa que é mais maleável, que eu preciso usar mais emoção, mais o improviso, mais o impulso, entendeu? Então, às vezes, comigo dá mais certo isso. Então, pra mim, é uma coisa que tem que ser assim. Eu tenho que ser racional e com a emoção ali sempre presente, com o impulso sempre, sabe? Tipo, eu planejo algo, né, no geral, e a emoção que vai guiando as coisas pra poder fazer, tipo, ai, eu acho que tem que falar sobre isso, eu acho que é importante também fazer link com isso, né, uma referência com isso. Então, tipo, quando eu planejo um vídeo, geralmente é assim, planejar qualquer coisa, né, gente? Se a gente vai planejar, como eu disse já também no outro vídeo, que quando a gente vai planejar uma viagem, a gente tem que deixar algo fixo, né, tem que ter coisas fixas que tem que acontecer realmente certinho. Tem coisa que a gente tem que deixar a situação rolar, sabe? Tipo, a gente não precisa ficar planejando cada momento que a gente vai fazer. Cada pessoa que a gente vai conhecer, cada situação que vai acontecer. Porque a gente não controla também o espaço-tempo, nem as pessoas, né, gente? As pessoas são diferentes, então a gente tem contato com histórias novas, vivências novas, e é isso, sabe? Então a gente precisa, às vezes, dessa emoção, desse impulso para poder fazer as coisas. Mas também precisa da razão para poder deixar as coisas em ordem, né? E, baseando-se nisso, tem essa questão do alter ego, porque tem pessoas que não conseguem ser de determinada forma, entendeu? Que às vezes precisa ser, sabe? Tipo, naquela situação que a gente sabe que a gente precisa que, se a gente não tiver alguém, a gente acaba nem fazendo às vezes. Ah, se for pra um lugar, eu só vou com minha amiga, eu só vou com meu irmão, eu só vou com minha mãe, eu só vou com meu tio. Gente, olha, às vezes a gente tem que fazer as coisas sozinha também, tá? A gente tem que ser mulheres independentes. Eu sou mulher conservadora brasileira e estou com bolso. Entendeu? E quando a gente tem vezes que a gente tem que socializar, óbvio, isso aí é um fato, que o ser humano é um ser social, né? Mas a gente também tem que ter o nosso nome sozinha para poder também se conhecer cada vez mais, né? Porque, como eu disse, a gente tá em constante mudança, a gente tá sempre se adaptando também, evoluindo, então, tipo assim, a gente sempre tem algo para se conhecer também. Então a gente precisa ter esse momento sozinha. Só que às vezes a gente não consegue.
Ou às vezes a gente é muito emocionada, a gente só quer estar sozinha. Só que às vezes, mesmo a gente sentindo falta, a gente tem essa fobia social. Eu mesmo desenvolvi uma fobia social. Todo dia essa muralha aparece pra mim. Né? Inclusive pode dar até um vídeo isso, né? Sobre a minha ansiedade, né? Que já fui diagnosticada. E eu posso falar sobre isso também depois. Mas assim, de forma bem sucinta e didática, eu, toda vez que eu acordo, eu tenho um bloqueio pra falar com qualquer pessoa. Sabe? Tipo, no dia. Porque tem essa questão da primeira barreira que tem pra falar o bom dia, o primeiro cumprimento, né? Quem é que vai dar? Como é que vai ser? Sabe, tipo, às vezes eu quero roteirizar a situação. Entendeu? Eu quero que inicie já como se fosse uma novela. Tipo, e aí, tudo bom, sabe? Tipo, e às vezes não, às vezes é só um bom dia que não vai surgir nada depois disso. E eu fico pensando nisso, fico preocupada, aí eu fico, não, ansiosa, não quero falar, eu quero sempre. Eu tento, às vezes, por exemplo, eu tô atualmente morando com outra pessoa. E aí, às vezes, eu evito até de sair pra poder não falar com a pessoa. Mas, tipo assim, a pessoa, às vezes, quando você tá morando com alguém, às vezes a pessoa pode ter uma pessoa que você não goste, ou pode ser uma pessoa que você goste. Pra mim é independente. Eu me sinto desconfortável, independente. Mas mesmo assim, eu me forço às vezes pra poder falar. Eu me esforço, né? Eu não me forço, eu me esforço porque eu sei que é importante e me faz bem depois que eu destravo isso. Depois que a pessoa, né, sai, e depois que eu falei com a pessoa. Eu fico assim, ainda bem que eu falei com a pessoa, né? Eu tô me sentindo bem, eu tô vendo que a pessoa tá de boa comigo, porque senão a pessoa falaria alguma coisa se tivesse de mal. E isso é tudo da ansiedade. Mas é isso, tipo, às vezes a gente tá mais emocional e às vezes a gente tá mais racional. E a gente não pode sempre ter muito extremo. Por isso que entra a questão do equilíbrio, né? Que a gente falou no vídeo anterior. Aqui no exatamente aqui, ó. Viu? Então, aperte aí para poder assistir o vídeo se você não assistiu. Curta, comente e também compartilhe para quem precisou ver. Mas, e como é que a gente faz para poder, às vezes, quando a gente tá, por exemplo, interagindo com muita gente, a gente sempre fica desgastada, a nossa energia, porque a gente não consegue ficar sozinha. Ou às vezes a gente, a gente não tá querendo ficar com as pessoas e a gente tá muito sozinha e a gente sente essa necessidade de socializar, só que a gente não, sabe, tipo, não vai socializar. O que é que a gente faz? Isso em outras questões também, tá, gente? Mas eu tô usando isso como exemplo, a questão de socialização. O que é que a gente faz nessa situação? Tem a solução do alter ego. O que é o alter ego, né? É como se fosse um personagem que ele tem um nível, uma habilidade para poder ser desbloqueada. Entendeu? É a versão aprimorada de um personagem. Como posso dar um exemplo? Você é uma pessoa geralmente que. Você é uma pessoa que quando alguém, por exemplo, te xinga, você não consegue reagir de forma que você consiga se defender. Ou você tem que estar com alguém, ou você, tipo, corre da situação, ou fica travado, não sabe o que fazer. E aí você tem que desbloquear isso, porque às vezes as pessoas vão fazer muita maldade com você, enquanto você não aprender a se defender. E aí, amor, você tem que desbloquear esse personagem, essa habilidade desse personagem. E é através do alter ego, às vezes a pessoa muda o nome, né? Por exemplo, tem o alter ego que eu criei do Rei Arthur, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas é basicamente isso, o alter ego é uma versão alternativa que supre as faltas do dia a dia. Como se fosse uma habilidade nova que o personagem vai desbloquear. Entendeu? Pronto. Essa é a questão, por exemplo, do Rei Arthur que eu desbloqueei antigamente. Porque antes as pessoas falavam por cima de mim, entendeu? As pessoas me tratavam de uma certa forma, eu ficava coagida, ficava constrangida, às vezes não sabia reagir. Porque eu também não estava muito conseguindo demonstrar exatamente quem eu sou. Mas depois fui aprendendo isso, até com as amizades minhas. Inclusive, quero deixar um beijo especial aqui pra Dani e pra Lívia, que são amigas minhas. E elas são porretas, são aquelas mulheres mesmo que fala, que habla mesmo. E principalmente Dani. Dani tem uma personalidade bem debochada. Hoje em dia eu não sei, né? Mas, na época, eu me inspirava muito nela pra poder criar esse alter ego, né? De deboche. Porque o Rei Arthur é um alter ego assim que eu criei pra poder realmente ter essa defensiva debochada, ter uma coisa assim, uma atitude mais assertivo mesmo na hora de falar. E não ser covarde, ser corajoso, mesmo com medo, enfrentar a pessoa que tá fazendo mal a você. E com um pouco de desprezo também, porque às vezes tem pessoa que, mesmo a gente falando, argumentando, a pessoa não quer saber, a pessoa quer inferiorizar você, quer menosprezar, quer humilhar. Então, tipo assim, às vezes é só desprezar mesmo. E eu tive que desbloquear isso, não queria. E há várias formas de desbloquear. Às vezes eu achava que, tipo assim, pra poder desbloquear, antigamente, pra poder. Porque é meio que um ensaio. Não dizem que é assim, o pensamento é o ensaio da ação? É exatamente, quando você fica pensando muito, você tá ensaiando pra quando for agir. Né? E muitas vezes dá certo, né? Mas, às vezes a pessoa funciona mais com improviso, mas enfim. Mas é tipo isso, você treinar pra poder ativar isso. É meio que você performando, fingindo não, meio que imitando uma inspiração que você tem.
uma característica que você queria ter pra poder ser, entendeu? É como aquela coisa que as pessoas falam, geralmente algumas pessoas falam que é assim, que a gente tem que mentalizar as coisas pra poder acontecer, né? A Anitta falou que ela mentalizava, né, pra poder... Ela mentalizava fazendo shows grandes, festivais muito famosos pra poder estar lá, né? Obviamente que a gente só depende disso, né, gente? Porque se fosse só mentalizar, seria muito interessante. Mas é um grande passo pra poder você se portar com uma pessoa assim, pra pessoa também te tratar assim, entendeu? E você vai aderindo isso à sua personalidade, aderindo essa característica pra sua personalidade, entendeu? Então, é basicamente isso. Eu precisei ser uma pessoa debochada. Eu não queria muitas vezes, mas às vezes tinha que ser, né, gente? Tinha que demonstrar realmente que eu sou babadeira, entendeu? Que ninguém ia passar por cima de mim, que eu ia conseguir fazer o que eu quero. Uma pessoa mais determinada, uma pessoa mais decidida, uma pessoa assim, uau, mesmo que eu tivesse a insegurança. É isso. Que foi? Não entendi nada. Mas coragem é como a gente já falou, né, gente? É enfrentar o medo, é ir mesmo assim, né? E a gente vai arriscando pra poder saber o que é melhor pra gente. Eu mesmo sou uma pessoa assim, uma pessoa extrovertida, introvertida. Por quê? Porque eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar com as pessoas, mas tipo assim, eu tô falando aqui com vocês super à vontade, né? Mas eu tô sozinha, vamos dizer assim, fisicamente aqui. Brincadeira, gente. Não aconteceu nada demais. Mas, quando eu tô com outras pessoas, eu fico meio tipo assim, ih, gente, o que será que vai acontecer se eu falar? Eu fico pensando milhares de coisas, até porque, né, ansiedade. Mas, quando a pessoa me dá um pouquinho de intimidade, eu já falo assim, tá, então essa pessoa que eu vou me apegar. Eu vou me apegando, conhecendo, aí eu vou criando intimidade e fazendo as minhas interações. Geralmente, gente, eu não dou a iniciativa pra falar com ninguém, não, tá? Eu espero a pessoa dar uma interagida, dar uma olhada, dar um cumprimento aí pra poder eu puxar assunto. E geralmente quando eu tô bebendo, quando eu dou a iniciativa, né? E aí, ao passar do tempo, isso foi, essa questão do Rei Arthur foi na minha época do ensino médio, né? Que eu comecei a criar e também, já criei, levei pro nome artístico, né? Inclusive tá patenteado. E também respeito muito a história, porque muita gente fala assim, ai, o Rei Arthur né, foi uma era e tal, mas tipo assim, todo esse conhecimento que eu consegui né, com o meu nome passado, com o Rei Arthur, que é o meu alter ego, eu carrego ainda comigo, tá dentro de mim, tá em mim, né? Tá nos meus pensamentos, tá sempre em contato comigo, falando comigo. Então, tipo assim, eu não deixei pra trás, entendeu? Você tá comigo, só que não vai ser algo externalizado. E todo esse conhecimento que eu carreguei e todas as vivências e experiências que eu tive, carregarei comigo, porque faz parte de mim, entendeu? Mas eu vi depois do show de Beyoncé, que eu fui toda montada, toda belíssima e vocês não podem perder. Olá, tudo bom? Eu percebi que só ser afeminada pra mim não era suficiente, entendeu? Eu queria realmente me ver como uma mulher, assim, de acordo com o que eu considerava mulher, né, e tal. Aprendi muita coisa desde lá, né? Mas eu queria não só ficar maquiada, não só vestir roupas que são consideradas femininas, mas eu queria realmente me ver como uma mulher, né? Sem o bigode, sem a barba e tal também. Então, tipo assim, eu comecei a ver essa questão do alter ego. Eu comecei a desenvolver, tipo, como seria, tipo, uma coisa ideal, assim, pra mim, uma pessoa ideal pra mim, né? Tipo, que eu queria realmente ser. E aí a gente vai, isso também é bom pra poder você ter amizades assim também. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que encontrar amizade que defenda a gente. A gente fala assim, ai, eu quero amizade que me defenda, que seja legal, seja simpática, seja empática. Mas você atrai isso, amor? Você é assim? Ou você é aquele tipo de pessoa que é estúpida? Que atrai sempre pessoas assim, que quer te fazer mal. Às vezes a gente não atrai esse tipo de pessoa porque a gente quer. Mas às vezes é porque a gente sempre... Às vezes a gente não percebe algum jeito da gente. A gente tem que estar sempre fazendo uma autoanálise. Você fala assim, não, como eu posso melhorar? Porque a gente tem que estar sempre melhorando, gente. A gente é ser humano, a gente tem esse direito de errar também. Mas permanecer no erro por quanto tempo a mais, né? Errar é humano, entendeu? Permanecer no erro fica difícil, não é? Verdade, muito. E do jeito que você tá horrível. A gente pode ter essa parcimônia, né? Pra poder ver onde é que a gente pode mudar. Mas aí surgiu a Agatha, né? Que criei como alter ego de empoderamento mesmo. Com aquela pose de diva, né? Mas sempre desconfiada, sempre observadora pra poder saber o que tá acontecendo ao redor, pra poder não sofrer algum tipo de preconceito, sofrer algum tipo de violência, seja física ou psicológica, né? Eu também desenvolvi nela aquele espírito de mãe, né? Que é uma coisa muito protetora, muito se defender, muito cuidar de si, né? Tipo, porque pra mim agora o Arthur é um filho meu, né? Tipo, e é a minha criança interior, né?
Eu precisava defender essa criança interior de alguma forma, porque às vezes eu ficava muito coagida, muito mal, mas tipo assim, também porque essa questão da ansiedade, né, que me faz perceber as situações às vezes como catastróficas, como se não houvesse solução, né, e muitos desses vídeos que eu faço, gente, também é pra mim, tá, porque eu não tô querendo, vamos dizer assim, entre aspas, cagar a regra pra vocês, não, isso são sugestões, são coisas que eu aprendi com as minhas vivências, experiências, que podem dar certo pra vocês, e vocês podem ir adaptando de acordo com o estilo de vida de vocês, entendeu? Mas esse vídeo também é pra mim, pra eu sempre relembrar o que eu preciso fazer, o que eu aprendi ao longo do tempo, porque às vezes escrevendo não é suficiente. Eu acho que eu sou mais do visual, olhar e realmente perceber as coisas eu mesma falando, entendeu? E aí pronto, eu queria esse alter ego, que é uma coisa meio assim, empoderada, né? Com espírito de mãe e que também tem o seu lado emocional, o seu lado emotivo, mas tipo assim, sempre a curto prazo. Tipo assim, vamos ser emoção aqui então, por esse tempo. Mas sempre cuidadosa pra poder não ser emoção demais, pra poder não criar expectativa e aí se frustrar. Mas também isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque às vezes o problema não é criar expectativa e se frustrar. O problema é como você vai lidar com a frustração. Porque às vezes você se frustrar e é rápido a frustração. Tipo, eita, não foi aquilo. Aí a gente às vezes perdura isso como se fosse um filme que a gente voltasse, a gente sempre voltasse a esse filme, tipo, ai, aconteceu isso, olha o que isso aconteceu. Ai, eu fui ignorada. Ai, eu fui rejeitada. Ai, tal pessoa falou isso comigo. Eu sempre fico voltando a esse filme e vai dar continuidade, gente. Passou, já foi isso, já aconteceu, pronto. Eu não vou lidar mais assim dessa forma. E cada um tem sua forma de relembrar essas situações para poder não ocorrer mais. Às vezes ocorre de formas diferentes, mas a gente sempre vai aprendendo. É vivendo e aprendendo. Vou fazer pior. E é vivendo e aprendendo, vou fazer pior. E aí, gente, o nome Kimchi, porque pra quem queria saber, mas eu sei que ninguém perguntou, o nome Kitchen, né, de Agatha Kitchen, vem daquela série How to Get Away with Murder, né, que é Como Defender um Assassino. Olha o nome da série. Mas é muito boa, tá 6 temporadas. E tem uma advogada, que é a personagem principal, que se chama Annalise Kitchen, que é interpretada por Viola Davis. Essa atriz belíssima e muito talentosa. E, gente, é uma personagem assim, que ela tem atitude, gente. Ela chega pra causar mesmo, brincadeira. Mas ela é uma advogada, né, que ela é bastante renomada, bastante conhecida por sua personalidade forte, personalidade assertiva, que tem firmeza na sua fala, sempre com bons argumentos para poder defender os seus clientes, né? E ela é muito observadora também, muito detalhista, muito inteligente. E eu queria que eu fosse assim também. E o que me chamou a atenção também é a parte vulnerável dela, que ela não demonstra muito essa vulnerabilidade. Eu também tinha mais dificuldade antes, mas eu tenho ainda, de demonstrar minha vulnerabilidade, demonstrar que eu sou uma pessoa sensível e tal. Porque a gente acha que a gente demonstrando que é sensível, a pessoa vai fazer a gente de qualquer coisa. Mas tipo assim, essa demonstração de vulnerabilidade não faz você ser uma pessoa idiota, uma pessoa boba, uma pessoa que é humana, né? Você é humana, você tem suas falhas, seus erros e também tem suas qualidades. E você mostrar seus erros é uma forma de coragem mesmo, porque nem todo mundo é corajoso o suficiente para ser verdadeiro, para ser genuíno, para ter a sua essência realmente à mostra ali e dar a cara a tapa. Mas só que ela demonstra a vulnerabilidade dela mas na dela mesmo. E eu me identifiquei com isso. É uma coisa que eu tava tentando mudar, mas tipo assim, como eu me identifiquei muito, eu fiz assim, gente, essa personagem realmente combina muito comigo. Porque eu geralmente, quando vou demonstrar vulnerabilidade, é comigo, é bebendo mesmo, às vezes escutando música também. Mas aí depois eu venho com tudo, entendeu? E até mesmo quando eu tô um pouquinho bêbada, eu começo a fazer as coisas, eu sou que nem a Anitta, eu começo a resolver as pendências, a cozinhar, a organizar as coisas, porque eu sou assim, e eu gosto de me divertir bastante. E também depende do nível que você bebe também, né? Tem que sempre beber com moderação, tá, gente? Se beber, não dirija. Essa personagem é assim, é sempre atenta aos detalhes, observadora, é sempre uma pessoa que é muito firme naquilo que acredita e ao mesmo tempo é vulnerável, mas só que ela só demonstra vulnerabilidade quando está sozinha. Sou uma pessoa um pouco diferente assim, no sentido de quando eu vou demonstrar vulnerabilidade, eu demonstro mesmo, né, tipo, mas eu demonstro uma parcela, né, pra dizer assim, não, eu sou humana também. Mas a maior parte da vulnerabilidade eu consigo lidar sozinha ou com a minha rede de apoio, meus familiares, né, minhas irmãs, Luciane e Carol, um beijo pra elas, minhas divas, meu tudo mesmo, minha rede de apoio que sempre me ajudou, sempre me apoiou. A gente é unida até hoje. E também não posso esquecer de Júnior, meu cunhado também, meus sobrinhos, enfim, minha família, né? Minha rede de apoio. Eles são pessoas, assim, que realmente me ajudam quando eu preciso. Mas, tipo assim, mesmo eles me ajudando, eu tenho essa questão da fobia social também com eles, porque não quero, às vezes, também falar com ninguém, né? Às vezes não, sempre é uma barreira pra mim.
Mas eu sempre desbloqueio isso porque eu sei que eu preciso e eu me sinto bem depois. Mas também tem coisa que eu prefiro também raciocinar sozinha, porque eu sei que a minha forma de pensar é muito acelerada. É muito acelerada e eu penso muito rápido, muita coisa ao mesmo tempo. E tipo assim, é por isso que às vezes é melhor também ficar um pouco sozinha e também demonstrar um pouco dessa vulnerabilidade. Cada um tem um jeito de demonstrar a sua vulnerabilidade. Mas isso não é errado, tá, gente? Isso aí é mostrar que você é humana, é você ser corajosa, entendeu? Porque não é todo mundo que faz isso. E pronto, por isso que eu coloquei esse nome Kitty, porque eu queria tratar essa personalidade de uma pessoa que fosse, assim, porreta mesmo, que saiba estar na defensiva quando necessário. Né, estar na defensiva quando necessário. Não abaixar a cabeça da pessoa só porque elas estão querendo demonstrar superioridade, porque ninguém é melhor que ninguém. Não, desculpe falar. Se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Mas eu falei uma palavra certa. E se fosse pra baixar a cabeça, que fosse fingindo pra poder compensar depois de alguma forma, entendeu? Mas é basicamente isso, os alter egos, gente, você cria, né, coloca na ponta do lápis o que você deseja, que falta em você, que você acha que deveria ser, mas não pela ótica dos outros, tá? Você tem que estar mais sozinha pra saber o que você é mesmo, pra saber o que você se sente bem e o que você gostaria de adaptar a sua personalidade. Pode ser alguma coisa de alguma série, algum filme também. Alguém que você admira muito, porque muitas coisas da minha personalidade também fazem parte das características de meus amigos, né? De amigas minhas, né? Que eu me inspiro, que eu sei que são pessoas que sempre estão lá, mesmo com a dificuldade, lidando com as situações, entendeu? Enfrentando, mas no sentido, tipo assim, muito radical da palavra, de enfrentar, como fosse numa guerra. Mas, tipo assim, enfrentar, de lidar mesmo, de saber que a situação aconteceu e vamos ver como a gente pode resolver. Se não dá pra resolver no momento, ok, deixa pra depois, vamos viver. Dá pra resolver no momento? Então vamos resolver. Se a gente não tá conseguindo fazer sozinha, pede ajuda, entendeu? Pediu ajuda, viu que consegue fazer sozinha, vai lá, enfim, vai vivendo, né? Vai vivendo, vai experimentando as coisas. Porque na realidade, né, a gente tem várias versões que a gente reprime por causa da sociedade, né? Que a gente tem medo de ser julgada. Mas a gente tem que começar a parar de reprimir isso e ser a nossa essência mesmo. Porque tem um custo, né? Tem um custo porque a gente sofre isso no início, principalmente. Porque o primeiro passo sempre é o mais difícil. Mas depois que você dá o primeiro passo e você percebe que você se sentiu bem, vai em frente, sabe? Vai adiante, mesmo que custe, mesmo que pareça não ter solução, mas a solução às vezes vai até você, como a gente já comentou. Então, tipo, a gente tem várias versões que a gente pode botar isso pra fora. Independente se for 2, 3, só uma mesmo, enfim. Mas você vai descobrir essa versão que você queria, precisa às vezes desbloquear, ou queria mesmo, sabe? Tipo, testar pra poder, e se eu fosse assim, sabe? Às vezes viajar pra um lugar diferente, que ninguém lhe conhece, é uma opção de você desbloquear essa versão. Porque às vezes ninguém vai querer saber depois que sabe o que você vai fazer ou não. Tipo, pouquíssimas pessoas que você conhecer, você vai manter contato. Então você pode ser quem você quiser realmente. E aí é a forma de você liberar sua verdadeira essência da forma mais genuína possível. Entendeu? Desbloqueia essas suas versões. A lot of versions of me. Ela tem depressão e advogados. E é isso, a gente pode ser uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais conselheira, uma pessoa mais que ouve mais também, muitas vezes. A gente às vezes tem que parar para poder ouvir as experiências das pessoas, porque é muito bom falar de si, mas também é bom a gente ouvir as outras pessoas falarem, sabe? Tipo, para poder a gente ver o que a gente pode adquirir de experiência com isso, ou só ouvir, sabe? Tipo, as vivências das pessoas, para poder ter contato, sabe? Tipo, gente, com o diferente, sabe? Com o novo, com a novidade. Entender como é que a cabeça das pessoas funciona para poder também você lidar melhor, porque muita gente é parecida com, sabe, tipo, em mesmo lugares diferentes a gente aprende a lidar com pessoas diferentes assim, entendeu? Ouvindo mais como a pessoa pensa, a linha de raciocínio da pessoa, como a pessoa chega a uma conclusão que muitas vezes a gente acha que é um absurdo, mas por que a pessoa pensa assim? Por causa da realidade que ela vê, por causa das vivências, experiências, a gente vai analisando tudo isso e vai aprendendo a respeitar as pessoas, a lidar com a diferença, com o diferente, entendeu? Uma coisa que eu tô percebendo aqui, que é o impulso que move a gente mesmo, porque eu tava muito travada pra poder fazer esse vídeo. E agora tá, tipo, meio que fluindo, e as coisas fluem quando você deixa, se permite, entendeu? E é muito difícil o primeiro passo, mas quando a gente começa, aí, ó, dá 30 minutos de vídeo, amor. É basicamente isso, já tá no final aqui, provavelmente, né? Inclusive, deixa eu tentar acertar. Será que eu acertei? Mas enfim, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Foi sobre emoção, foi sobre razão. Vamos tentar ter o equilíbrio entre essas duas coisas, né? Quando você perceber que você tá muito impulsiva e você não tá conseguindo organizar as coisas, nem avaliar o que você tá fazendo, você para um pouquinho, desacelera e vê o que você tá fazendo. E não fica avaliando a cada momento, você vai vivendo. Mas quando você percebe, você vai sentir no seu corpo a necessidade de fazer uma paradinha, desaceleradinha. E aí você para e analisa a situação ao redor.
E quando você tá sentindo que você tá muito travada, muito assim, focado em uma coisa, e você tá meio que desgastando muita energia com isso, você para, desacelera e vai agindo mais por impulso mesmo, por emoção, vai deixando a vida te surpreender pra poder viver o momento, viver a sensação do novo, da novidade. E sentir o pulso da vida, sabe? Tipo, você sentir que você pode ser quem você quiser, entendeu? Usar a roupa que você quiser, a maquiagem que você quiser, sabe? Tipo, mesmo sabendo que as pessoas vão criticar, mas tem pessoa que vai elogiar também, sabe? Todo tipo de gente. A gente pode interagir, ao longo do tempo da nossa vivência, vamos percebendo que as pessoas são diferentes em suas variadas formas, estilos musicais, de roupa, de pensamentos, de ideias, sabe? Tipo, pra vocês verem, tem pessoas que são, por exemplo, LGBT de direita e de esquerda. Viva a democracia, né, gente? Que a gente pode pensar diferente e pode expressar isso, né? Sem que a gente sofra retaliação com isso. Então, tipo assim, você pode ser diferente, mas obviamente com os cuidados que a gente precisa tomar, né? Se você não se sentir um lugar muito à vontade, mesmo que tá com seus amigos, você fala, olha, eu não tô me sentindo à vontade, você não esteja nesse lugar, entendeu? E se você tiver um lugar que você pode se sentir à vontade, você sabe que pode se sentir segura, mas você sente aquela coisa, tipo, aquele desconforto, cria esse alter ego pra poder você ir de frente com esse desconforto, pra poder saber que isso aí é uma coisa externa ou interna. Se for algo externo, uma coisa que você acha que as pessoas estão pensando, você vai lá e chega pra pessoa e fala, tipo, conversa com a pessoa pra poder saber se a pessoa pensa aquilo de você ou não. Se você vê que realmente a pessoa pensa, você não só se insere nesse ambiente. Mas se for uma coisa só realmente sua psicologicamente, que você acha que é aquilo, sabe, que alguém falou, que, sabe, tipo, são achismos e não fatos de fato, se não for fatos, aí você trabalha esse você, cria esse alter ego, coloca na ponta do lápis o que você deseja, e pode se realizar. É isso, gente. Curte o vídeo, por favor, se você gostou. E se você não gostou, pode dar o dislike e comentar porque você não gostou. Comente sugestão de vídeo. Comente se você tem alguma dúvida sobre os vídeos também anteriores. Comentem o que acharam. Quero saber a opinião de vocês. Isso importa pra mim. Porque eu vou lendo e a gente vai debatendo e estendendo muito mais o assunto. Porque a gente sabe que o assunto se limita a esse vídeo, as coisas que eu falei nesse vídeo. Tem coisa que eu lembro só depois. E tem coisa que vocês também têm pra agregar, né, no conteúdo. Porque vocês vivem coisas diferentes que eu. E têm experiências também diferentes, entendeu? Das minhas. De formas diferentes, né? E às vezes a mesma experiência que você sentiu de forma diferente. Enfim, comentem, curtam, compartilhem o vídeo pra quem você gosta, que você ama. E é isso, meu amor. Se inscreva no canal se você não é inscrito e partiu, ó, fazer live, que eu tenho certeza que até eu divulgar esse vídeo e o próximo de amanhã do domingo, né, porque esse vídeo vai sair no sábado. E saiu no sábado, no caso, né, que já passou o vídeo. E amanhã vai sair mais um vídeo, meu amor, sobre uma coisa bem descontraída pra poder a gente parar, sempre ficar dando conselhos e comentar mais sobre coisas mais leves, mais coisas mais engraçadas. Mesmo trazendo sempre humor, eu acho que o vídeo sempre tem um teor sério, né? E eu quero trazer um vídeo completo só de coisas engraçadas, só de coisas assim pra gente relaxar, pra gente almoçar vendo mesmo e comentando juntas e Shallow Now. Juntos e Shallow Now. Barbareza! E é isso aí, gente. Não preciso falar novo, né? Se inscreve no canal, por favor, pra ajudar a gatinha. E bem-vindos ao meu canal A Gata Quente, meu amor. Até breve. Rumo aos 50 inscritos e muito mais. Tchau! Atlas Productions.